Não, não faz vergonha chegar sozinho na fila de cinema para assistir Turma da Mônica. Tinha muito adulto no dia que eu fui assistindo sozinho, levando a namorada, curtindo mesmo como um filme que a gente consegue se divertir, entrar na história. É uma história simples, mas é cheia de significado, principalmente para quem já conhece a Turma da Mônica de outros carnavais. Estreou Turma da Mônica Laços nos cinemas de todo o Brasil, um live action dessa turminha que encantou todas as crianças dos anos 90 e vem encantando outras gerações com desenho animado, com os gibis, que foi como nós conhecemos, né, Felipe? Sim. Como nós conhecemos a Mônica, o Cebolinha, o Cascão, a Magali, todo mundo. E agora chegam em forma de crianças ao cinema, com uma história linda, simples, que é para ser entendida pelas crianças que forem assistir, mas que nos toca pela caracterização rica dos personagens, cenário, é a direção de Daniel Rezende e realmente me encantou. Eu tive a oportunidade de assistir antes mesmo da estreia, na pré-estreia, e me encantou a atuação daqueles meninos que foram muito bem caracterizados, o elenco foi bem preparado, as famílias também são muito engraçadas, tem aí alguns nomes que a gente conhece, Mônica Iose, Paulinho Vilhena, Rodrigo Santoro, que tá incrível como louco. E é um grande momento para todas nós crianças, né? Sim. Que vivemos a Turma da Mônica no gibi e acompanhamos já um pouco maiores virar desenho animado, os filmes de desenho animado e agora vemos na telona nesse formato de live action. Como que você lida com a Turma da Mônica, Felipe? Qual é a sua relação com eles? Você já entrevistou o Maurício também, né? Teve esse sonho realizado. Eu entrevistei o Maurício em fevereiro, né, desse ano, quando ele veio para um projeto de leitura aqui em Fortaleza. Ele já é um senhorzinho, né, de mais de 80 anos, mas ele ainda fala com muito carinho, assim, dos projetos da turma. Ele tem uma fala muito interessante que diz assim, que a Turma da Mônica é um grande sucesso, mas que hoje em dia é um sucesso permanente, diante de tantas referências que as crianças têm, né? De Mundo Bita, de todo aquele arsenal de conteúdo infantil no YouTube. Então, o Maurício, de uma certa forma, ele é muito realista sobre onde a Turma da Mônica chegou, né? E o que me chama mais a atenção no filme, eu ainda não vi o filme, mas estou louco para ver, é que são atores, né? E o desenho da Turma da Mônica é muito marcante, né? Sim. O que está no nosso imaginário é o desenho, o traço do Maurício de Souza, né? Então, a princípio, eu tinha até um certo preconceito, assim, de pensar, não, eles vão, atores representando a Turma da Mônica, vai perder um pouco o encanto. Mas só pelo trailer eu vejo que tem um apelo interessante, assim. Você vai poder falar melhor do filme do que eu, mas eu acho que o grande desafio que eles tinham era de poder transportar, né, dos gibis para a telona esse encanto dos personagens da turma, porque o traço é muito forte, né? Independente de você ter sido uma criança do tempo do papel como eu fui, década de 80 e 90, assim, que não tinha internet ainda, ou depois disso, o traço da Turminha da Mônica é muito forte, né? Muito marcante. E eles conseguem fazer jus. Você nota que o Daniel Rezende é um grande fã da Turma da Mônica, você nota que ele é um entusiasta da obra do Maurício de Souza, e ele falou em entrevista a mim que o Maurício foi a medida, foi a dose. E ele falou, não íamos conseguir agradar todos os brasileiros que estão com expectativa altíssima para o filme da Turma da Mônica. Mas focamos no brilho do olhar do Maurício de Souza e teve, e rolou, e ele se emocionou várias vezes. Sim. Teve um vídeo que viralizou na internet dele emocionado, olhando para a tela. E o Daniel falou que não era a primeira vez que ele estava assistindo, ou seja, realmente conseguiu captar a essência que ele colocava no desenho. E é muito interessante a questão de, por tomarem formas humanas, as coisas que são características muito sutis e infantis, como a fome da Magali, o medo de água do Cascão, acabam se tornando traumas, a gente vê que são traumas, compulsões, então contornos humanos também, né? Sim. Viram problemas reais que as crianças têm, que nós temos muitas vezes, e você vê aquelas crianças tentando enfrentar tudo isso pela amizade, para resgatar o Floquinho, que é o grande enredo do filme, e eu acho que o que mexe com a gente, porque é um filme para as crianças poderem assistir, é justamente ver transformado em gente, né? Sim. Poder ver transformado em gente personagens que a gente aprendeu a ler muitas vezes. Eu acho interessante que o Laços, né, como tem a direção do Daniel Rezende,
E várias histórias da Turma da Mônica, tanto essa que foi para o cinema, quanto as que foram adaptadas para outros formatos literários, passaram pelo crivo de outros autores que não o Maurício e a trupe dele, né? Então, assim, de uma certa forma, a Turminha tem sido, ela tem sido complexificada, né? Assim, os personagens, eles estão crescendo à medida que outros autores vêm reinterpretando, né? Os personagens, eles têm crescido bastante. E isso vai tornando mais interessante a turma, né? Eles vão trazendo outros elementos que antes não trazia, porque a base do Maurício, ele foi repórter policial, né? Então ele tem um apego, assim, pela comunicação instantânea, rápida, né, direta. Ele sempre teve esse talento para fazer arte e se comunicar ao mesmo tempo, né? Tanto que ele se comunicou com muita gente. Então ele de uma certa forma, ele já trazia essa simplicidade desde os primeiros gibis. E eu acho que o filme e as outras edições literárias que abordaram, né, a turminha, eu acho que estão tornando mais complexos os personagens, né? A gente está numa fase de lidar com outras leituras sobre a Turma da Mônica, né? Eu acho que o filme nos traz isso. E essas coautorias, elas vão permitindo que a obra se consagre cada vez mais como um grande nome da literatura brasileira, da literatura infantil brasileira, né? Porque deixa de ser uma coleção de gibis para ser uma série de outras coisas que já vem acontecendo há muitos anos, mas é incrível ver em 2019 isso ganhando uma força, as pessoas comentando sobre isso, pedindo sequência já, né? Porque o perigo de uma obra, seja literária, de quadrinho, de qualquer outra arte, quando faz sucesso é que fica mais do mesmo, né? E muita gente chegava num certo ponto de achar que as historinhas da Turma da Mônica se repetiam, os gibis se repetiam muito. Mas eu percebo que o Maurício, tendo até uma certa humildade de entregar para outros autores que se façam essas reinterpretações da obra dele, acaba ajudando que a obra ganhe outras dimensões. Por exemplo, no começo do ano, eles lançaram uma personagem negra, a Milena. E ele falava que era a primeira personagem negra que ganhava o protagonismo dentro do enredo dos gibis, que tinha tido Jeremias, sendo que Jeremias era coadjuvante, e outros personagens que eram tipo convidados especiais das historinhas, como o Pelezinho, o Ronaldinho Gaúcho, né, outros personagens negros. Então ele, de uma certa forma, apesar dele ser um senhorzinho de 80 anos, assim, que foi criado dentro da cultura analógica, ele está muito antenado com o que está acontecendo, né? E ao mesmo tempo ele tem que permitir, né, de alguma forma, que haja que a turminha caminhe para o século XXI, né? Não fique se repetindo muito, porque a base toda da Turminha da Mônica são os gibis que que surgiram antes distante da internet, né? Ainda bem que existe esse desprendimento, porque a gente consegue acessar outras obras e consegue ver a Turma da Mônica se reinventando e emocionando gente de todas as idades. É incrível, porque na pré-estreia eu entrei em contato com alguns adultos que estavam emocionados porque viram a Mônica virando gente, o Cebolinha, o Cascão, a Magali virando gente, e crianças que nem tinham lido os gibis, que conheciam a Turma da Mônica pelos desenhos animados, tendo uma outra visão, mas ao mesmo tempo se emocionando também, gostando da história, querendo outra, querendo mais, querendo Sansão. Então, assim, se identificando realmente, tomando propriedade dos objetos e dos personagens. E isso é muito revigorante para uma obra tão antiga, para uma obra que poderia, como você falou, ter ficado lá. Né? E ainda bem que não ficou. E o Daniel falou, inclusive, que a equipe está toda preparada para muitos mais filmes do Maurício de Souza, dos personagens do Maurício de Souza, não só da Turma da Mônica, mas que isso vai depender também do sucesso dos cinemas. E aí entra a nossa parte como espectador, né? Muitas vezes a gente fica esperando sair na internet, fica no comodismo de já consumir nas nossas telinhas e esquece que a cultura brasileira precisa desse nosso passo também para continuar viva. E é interessante pra gente que foi criança na década de 90, na década de 80, pensar que o Laços está apresentando, né, a Turma da Mônica para muita gente, para muitas crianças, porque as crianças hoje em dia têm o Mundo Bita, várias outras referências no YouTube ali, e que, como você falou, conhece às vezes de ouvir falar a Turma da Mônica e vai conhecer pelo filme, né? Então eu acho que é uma maneira muito interessante, né, o cinema de apresentar para novos públicos, né, a Turma da Mônica.